quero celebrar o que o Senhor já fez até agora. Quero celebrar a sua voz através dessa música. Nós vamos ler o versículo 4 e 5 somente. João capítulo 11. Se você está visitando a igreja e deseja ser membro, ou está sentindo que Deus está falando com você, fale comigo depois. João capítulo 11, verso 4 e 5. Ora, Jesus, ao ouvir isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O título da mensagem eu lutei muito para mudar, mas não consegui, porque forte como é, Deus não deixou mudar. O título é: não é para a morte, mas passa pela morte. Vou ler mais uma vez. Jesus, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ok? Ele não falou? Mas o homem morreu. Não é para a morte, mas passa por ela. Deus vai falar com alguém aqui hoje. Se puder erguer as mãos e dizer: fala comigo essa manhã. Eu quero uma fé mais forte, eu quero uma fé que não fica do lado de cá, eu quero uma fé que vai até o lado de lá, eu quero uma fé que atravessa qualquer coisa, mesmo que Marta e Maria tiveram que atravessar, eu quero uma fé que me leva para o outro lado. Alguém ora pela sua fé, um minutinho. Alguém pede ao Senhor: fortalece a minha fé, dá-me uma fé mais madura, dá-me uma fé mais forte, dá-me uma fé, aquela que tu és digno dela, porque tu vais enxugar de nossos olhos toda lágrima, como acabou de ser cantado. Tu realmente vais tirar toda lágrima, não vai ser aqui embaixo, mas tu vais tirar toda lágrima. Assim nós te agradecemos. Alguém fala comigo: eu recebo essa palavra do Senhor no meu espírito. Pode sentar, queridos, pode sentar diante do Senhor, pode sentar. Queridos, hoje a mensagem é para orientar a nossa fé, tá bom? Porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé triunfalista. O que é o triunfalismo? Triunfalismo é um termo negativo de uma atitude que tem, às vezes, no meio dos cristãos evangélicos. E o triunfalismo é basicamente assim: tudo vai dar certo, é só vitória. Você já viu esse tipo de coisa, né? É só vitória e só vai acontecer coisa boa. E você ora e jejuma por isso. Eu gostaria de estar orientando essa mensagem também no sentido do papel dessa igreja, que é um papel de libertação. Como a gente está sempre pregando sobre libertação, e já tem muitos anos que a gente faz isso, pode correr o risco de alguém pensar que tudo é libertação. Então, já tem gente franzindo a testa, e você tem que franzir mesmo, porque hoje nós vamos reorientar a nossa fé. Porque a nossa fé não pode ser extremista, pender para um lado ou pender para o outro, ela tem que ficar no centro. Alright? E o único fundamento é Jesus. Então, a gente não pode estar numa igreja pensando que eu não resolvi esse problema ainda, porque talvez tenha um demônio lá que eu não tirei ainda. Pode ser que não tenha mais demônio nenhum lá, pode ser que não tenha mais libertação nenhuma necessária lá, e aquele problema não vai ser resolvido, porque além de libertação, há um Deus soberano sobre as situações, e Ele pode dizer: eu não quero mudar isso agora, nem que você tire todos os demônios, todas as formigas, todos os cupins, tudo que você quiser tirar,
e limpar com bleach o tanto que você quiser limpar e passar o sangue de Jesus 50 mil vezes, eu não vou mudar essa situação por enquanto. Há um Deus soberano. Então, hoje vai ser uma mensagem sóbria. E eu achei muito incrível que eu não sabia o que as gêmeas iam cantar, eu nunca sei o que elas vão cantar, ou o que ninguém vai cantar quando vem aqui. Mas o Senhor estava dizendo: eu vou enxugar dos olhos toda lágrima. Eu posso não fazer isso aqui, mas eu vou fazer. Eu prometi que eu vou fazer, e eu vou fazer. Então, eu queria que você parasse nas palavras de Jesus, porque essa frase, para mim, é uma frase que às vezes é um modelo de Deus para os seus planos em nossa vida. Vou ler mais uma vez. Jesus, ao ouvir isso, que Lázaro estava doente, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo bem, não é para a morte. Jesus garantiu que não era para a morte, mas o homem passou pela morte. Então eu não pude deixar de ouvir o Espírito Santo falar no meu ouvido claramente: não é para a morte, mas passa pela morte. E o Espírito Santo, a pergunta dele para nós nessa manhã é a seguinte: você tem a fé de que as coisas, nada na sua vida é para a morte, mas você pode passar por ela? E passar pela morte não significa que você está indo perder, não significa um prejuízo, não significa que você realmente está indo para uma situação de prejuízo, porque Deus nunca deixa o seu povo no prejuízo. E é isso que Deus veio falar nessa manhã: não importa o que passa, não importa o que aconteça, o que deixe de acontecer, porque nós tentamos evitar o pior, oramos, jejuamos, tiramos os demônios, fazemos libertação, fazemos jejum, fazemos o que for necessário para evitar o pior. E se Deus não quiser evitar o pior, Ele não vai nos deixar no prejuízo. Só para terminar essa mensagem, já vou começar a terminar ela, depois eu volto nela. Eu queria dizer para vocês que Marta e Maria tiveram Lázaro 3 vezes. Como assim, pastor? Bom, primeiro elas tinham Lázaro vivo. Ele estava lá, com saúde, elas tiveram ele durante muitos anos com saúde. De repente ele adoeceu. Ela morreu, ele morreu, elas perderam Lázaro. Só que Jesus vem e ressuscita Lázaro. Elas recuperam Lázaro pela segunda vez, porque elas já tinham Lázaro uma vez, agora elas têm Lázaro pela segunda vez, certo? Só que Lázaro morreu de novo. E elas vão ter Lázaro de novo no céu. Diga comigo assim: passou pela morte 2 vezes e não ficou no prejuízo. Alguém entendeu a mensagem? Então começa a glorificar a Deus, porque qualquer que seja o problema que está aí, nós estamos servindo um Deus que não deixa nem a morte causar prejuízo. Se nem a morte causa prejuízo, o que mais que pode causar? Come on, church. Não é para a morte, mas passa pela morte. Deus estabelece algumas coisas em nossa vida, levando outras a passar pela morte. A frase são 2 partes. A primeira é: não é para a morte, significa não é para a destruição, não é para o prejuízo, não é para o desperdício, não é para a nossa decepção. Mas a frase "mas passa pela morte" significa que às vezes Deus não evita o pior, tá? Nesse verso Deus garante que nós passaremos por essas coisas, mas significa que Ele vai estar conosco. Um outro verso que foi lido nessa manhã, a propósito, é um verso que a gente gosta muito, que é Isaías 43:2, que o Senhor diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. A gente precisa interpretar esse verso de uma maneira mais profunda. Porque a primeira interpretação que a gente tem é: se eu passar pelo rio, não vou me afogar. E se eu passar pelo fogo, não vou me queimar. Tudo bem, essa é uma interpretação. Mas e se Deus passar você pelo rio, deixar você se afogar e ainda te pegar do outro lado? E se Deus mandar você passar pelo fogo e o fogo arder e você sentir aquela dor, mas Ele ainda te sair com você do outro lado? Alguém diz comigo: Deus me espera do outro lado. Come on, church, não vai haver prejuízo, não importa o que aconteça.
E se a gente tiver que passar por alguma coisa, vai haver uma graça especial lá para a gente passar. Eu queria dizer para você que o nosso Deus, às vezes eu vou parar a música só para você sentir mais forte o que eu estou falando. O nosso Deus permite o impensável. Nos planos eternos e sábios dele, os planos dele podem incluir a morte, podem incluir a perda, podem incluir o fracasso, podem incluir a nossa derrota temporária e a vitória temporária do inimigo. Vitória temporária do inimigo. Presta atenção, a gente precisa ter uma visão. Alguém fala comigo assim, uma visão mais larga do meu Deus. Nós não podemos ter uma visão tão estrita do nosso Deus que Ele só opera nos livrando da dor de dente. Ele pode arrancar o dente e nos dar outro. Nós não podemos ter uma visão tão restrita do nosso Deus que Ele não permita alguém morrer, porque Ele pode ressuscitar aquela pessoa. Nós não podemos ter uma visão tão restrita do nosso Deus como o Jairo, que insistiu tanto naquela caminhada, a caminhada mais angustiante de Lázaro, de Jairo, foi aquela daquele lugar onde Jesus estava até na casa dele, porque a luta de Jairo ele tem que chegar lá antes de ela morrer. E Jesus mais uma vez atrasa, ainda permite que a mulher do fluxo de sangue entre no meio e tome a bênção. Veja só, uma coisa é você já estar lutando para Jesus chegar na hora da sua casa, outra coisa ainda é entrar uma abençoada no meio do caminho, receber a bênção, e ainda chega alguém para você e ainda fala assim, I'm sorry, sua filha morreu. Eu queria que você cresça em Deus o suficiente para esperar alguém chegar com a pior notícia. Come on, church! Jairo passou por isso, ele insistiu com Jesus, ele tentou afastar as pessoas do caminho, talvez ele mandou Pedro e João na frente, tira esse povo da frente para ver se ele anda mais rápido, para ver se ele consegue chegar lá antes dela morrer. Ela morre no meio do caminho, Jesus só vira para ele e fala, não temas, não temas, não temas. Eu queria que você, depois que fizer tudo, que jejuar, que orar, que fizer a libertação, que fizer tudo o que você fizer, se aquilo não acontecer, você vira os seus olhos para o céu e diga, tu és o Senhor, tu és o soberano, tu sabes o que está fazendo, eu vou ficar preso dentro do teu plano e eu vou acreditar. Alguém diz comigo assim, eu vou acreditar. Porque sabe qual é o problema da nossa fé? É que quando Deus permite o pior, a gente começa a pensar em voltar atrás e começa a duvidar do amor de Deus. Ei, aqui que está, quando o inimigo chega e começa a falar, se Deus fosse o teu Deus, não teria permitido isso acontecer. Se Deus fosse o teu Deus, Ele teria respondido a oração antes. Ele teria respondido a oração antes da deportação, antes da criança morrer, antes daquilo acontecer. Ei, você não conhece o nosso Deus, não? Ele é o Deus que permite o impensável. Ele está do outro lado. Alguém diz comigo, a minha fé precisa ir mais longe. A minha fé não pode ficar do lado de cá do rio, pedindo desesperadamente para Deus não ter que me fazer atravessar o rio. A minha fé não pode ficar do lado de cá, do Jordão, implorando, jejuando, fazendo tudo que for possível, para não ter que atravessar o Jordão, porque Deus pode estar contando que eu atravesse aquele Jordão, porque Ele quer encontrar comigo, é do outro lado daquela situação. Come on, church, talvez a pessoa está lá, sem conseguir pagar o aluguel, orando para não ser expulso da casa, e Deus, não, eu quero tirar você daí, eu quero te levar para outro lugar, nem que seja evicted, nem que seja expulso daí. Deus tem suas maneiras de lidar com a gente tem que crer nele, do lado de cá e do lado de lá. Deixa eu falar para você, tem gente demais acreditando em Deus do lado de cá do rio. Está cheio de gente na margem do rio. O que eles estão orando? Não passe nesse rio, não deixe eu passar nesse rio, não deixe o rio me afogar. O Senhor não vai deixar, o Senhor não vai deixar. Tem uns poucos que Deus está pegando na mão assim, carregando assim, ó, e atravessando o rio assim, ó, atravessando o rio, enxergando do outro lado. O cambabaça baixa. Um desses foi Jó, próspero, casado, bem casado, 10 filhos,
casa de oração, jejum, intercessão pelos filhos, sacrifício, homem de Deus. Deus fala com você: Jó, vamos atravessar o rio, vai ser fundo, Jó. Jó, no meio dessa travessia seus filhos vão ficar. Jó, no meio dessa travessia sua esposa vai querer voltar atrás. Jó, mas eu estou te convidando, vem comigo nesse rio terrível, esse rio escuro, esse rio barrento. Você vai sair do outro lado, Jó, eu vou te dar outros filhos, eu vou duplicar a tua riqueza, eu vou manter a tua esposa, eu vou manter teu casamento. Come on, church! Há um Deus do outro lado do rio da nossa vida. Nessa igreja, eu não quero ser o pastor que prega o Deus só do lado de cá. Eu vou citar algumas coisas rápidas por causa do tempo. Em 1 Samuel 4, versos 5 a 8, Deus permite um dos maiores absurdos que Israel nunca tinha passado. Durante anos, Israel adora a Deus com a arca. A arca era o símbolo da presença, a arca era o coração de Deus. E na época do sacerdote Eli, que é a época de Samuel, Israel leva a arca para a guerra, porque Israel tinha tanta certeza que a arca era intocável, porque a arca era o próprio Deus. E na cabeça de Israel é o seguinte: eles jamais alguém vai tocar nessa arca, jamais alguém vai carregar essa arca. E Israel está arrogante nos seus pecados. Israel tem essa ideia tradicional de que Deus, ele não toca nas nossas instituições, Deus não permite uma igreja ser destruída, Deus não permite um povo dele ser destruído. Essa é uma ideia errada. Se você não conhece Deus, leia a Bíblia toda, lê mais devagar, lê o Velho Testamento, lê mais devagar. Porque naquele dia eles levaram a arca para o arraial, e eles tinham tanta certeza que a arca ia fazer a vitória na guerra, que quando a arca chegou, eles gritaram tão alto, que os filisteus falaram assim: agora nós estamos perdidos, porque chegou a arca lá desses deuses possantes. O que nem os filisteus sabiam é que naquele dia Deus ia entregar a sua arca na mão do povo mais ímpio daquela terra. Deus fala assim: vocês estão pensando o quê? Que essa arca aí só fica protegida? Que eu só posso estar na mão deles? Tem um dagonzinho ali que eu estou querendo quebrar a cabeça dele, quebrar os braços dele. Eu vou lá para dentro daquele templo, vou deixar eles roubarem a minha arca, me levar lá para dentro, que eu quero mostrar para esses filisteus quem eu sou lá na terra. Come on, church! Come on, church! Esse é o nosso Deus. Esse não é o Deus da teologia da prosperidade, esse não é o Deus de toda a libertação não vai acontecer, esse não é o Deus de que isso nunca vai acontecer, esse é o Deus que fala: não vai acontecer, e eu vou sair do outro lado, você vai ver quem eu sou do outro lado. Come on, church. Ele falou: vou retornar a minha arca para Israel, mas primeiro eu vou ali, vou dar um passeio ali, arranca a arca da mão de Israel. Israel falou: não acredito que ele fez isso. Eu queria que os crentes que estão aqui se preparassem para Deus fazer o que Ele quiser fazer. Não quer dizer que Ele vai, porque eu, conhecendo o Deus que eu estou pregando essa noite, já nessa manhã, já estou ajoelhado aqui no meu coração, implorando a Ele para Ele não permitir certas coisas, porque todos nós faremos isso, e na maioria dos casos Ele não vai permitir. Na maioria dos casos Ele não vai permitir. Mas na sombra disso, Deus está dizendo assim: vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que confiar em mim. Porque eu não quero permitir essas coisas, mas vocês têm que entender que eu posso permitir. E vocês têm que continuar crendo em mim, porque o problema é que tem um monte de gente lá na beira do rio, que se Deus forçar eles a atravessar o rio, Deus já era para eles, acabou. O relacionamento acaba no meio do rio. Eles se afogam, afoga todo mundo com eles, e a fé deles vai para o fundo do rio, porque eles não conseguem chegar do outro lado com Deus. E o Senhor está perguntando que tipo de fé você tem nele hoje. Uma outra situação em que Deus permitiu o impensável foi quando Davi jejuou pelo filho que nasceu de Batseba. Imagina, me arrependi, confessei o pecado. Mas eu já tinha confessado o pecado. Quantas vezes você acha que Davi se humilhou e confessou?
e orou, ele botou saco, ele não comia, era o rei de Israel, ele não comia, as pessoas viram o jejum, e alguém podia estar olhando e dizer assim: poxa, Deus vai contemplar esse jejum, não é possível que Deus não vai ver essa humilhação. Foi uma humilhação sincera, e a criança morreu. Come on, church. Sabe quando Deus diz: eu sei, mas eu vou dizer não para você. Eu sei, mas dessa vez eu não vou te responder. Eu não vou te responder porque eu sou Deus. Eu posso te responder, mas dessa vez eu não vou te responder. Você continuaria confiando no Senhor se Ele fizesse isso com você? Israel é o povo que mais experimentou esse lado de Deus. Escuta, a gente tem que ler a Bíblia toda. Alguém diz comigo assim: lê a Bíblia toda. Mas está muito devagar, está assim meio sem fé. Lê a Bíblia toda. Agora só fala assim: muitas vezes. Sabe por quê, irmãos? Foi em 597 a.C. que Deus cumpriu uma das promessas mais terríveis que Ele fez para Israel: se vocês me desobedecerem, eu vou levar vocês para o cativeiro. Vou matar seus jovens. Olha as promessas de Deus. Vou matar seus sacerdotes. Vou humilhar vocês. Vou arrancar vocês da sua terra. Deus falou que ia fazer. Em 597, quase 600 anos antes de Cristo, isso aconteceu. Eles ficaram 70 anos presos em Babilônia, humilhados até que voltaram. Mas não foi a única vez que Jerusalém foi assolada. No ano 70 depois de Cristo, 30 e poucos anos depois que Jesus foi crucificado, Jerusalém foi invadida mais uma vez pelo general romano Tito. Os judeus, eles tinham tanta certeza que Deus jamais destruiria o templo, que o historiador Joséfo diz que o sangue que corria dentro do templo, de tantos judeus que eles mataram lá dentro, escorria pelas escadas, porque eles não acreditavam que Deus poderia profanar sua própria casa. Queria que você soubesse que nós servimos a um Deus corajoso, a um Deus que Ele não se curva diante dos pecados do seu povo. E Deus permitiu a destruição do templo, aquele templo que Jesus andou nele, pregou nele, e Jesus falou: não ficaria aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquele templo que não foi reconstruído até hoje, que até hoje eles estão tentando reconstruir aquele templo. E Deus permitiu aquilo. Agora deixa eu te falar uma das piores coisas que até hoje eu não entendi. Já vi muitos filmes a respeito, e eu quero uma resposta quando eu chegar no céu. Por que Deus permitiu que 6 milhões de judeus fossem mortos, queimados por Hitler, naqueles fornos, daqueles campos de concentração, há 70 anos atrás? Quantos filmes eu já assisti? Toda vez que eu estou vendo um filme da Segunda Guerra, que eu estou vendo os nazistas fazendo aquilo com o povo de Deus. 6 milhões de judeus foram mortos. Deus está com o seu povo. Ele protege o seu povo. Sim, Ele protege o seu povo. Mas algumas coisas Ele permite que aconteçam. Eu queria dar um verso para você, que é um verso que eu oro, e que nele eu encontro alguma explicação, que é Romanos 11, verso 33. Nesse verso, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim: nós até cantamos esse versículo, quando nós cantamos assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. 2 frases que eu quero meditar com você. Primeira, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Segunda, quão insondáveis são os seus juízos. Se você puder anotar a palavra inescrutáveis. E os caminhos são inescrutáveis. E a outra palavra é: os juízos são insondáveis. Olhe para mim. Porque quando eu estou orando, às vezes eu falo com o Senhor: Tu és o Deus dos caminhos inescrutáveis. Sabe o que é inescrutável? Só a tradução do dicionário diz que inescrutável é impossível de ser investigado, impossível de ser conhecido, impossível
impenetrável. Deus tem caminhos impossíveis de serem investigados. E alguém diz comigo, esse é o meu Deus. Escuta, Ele nos deu uma cabecinha, tem um cérebro lá dentro. Ele consegue entender um monte de coisas, mas uma das coisas que esse cérebro não tem condições de entender são os caminhos inescrutáveis de Deus. Até hoje eu não entendi porque Deus permitiu o Holocausto, ou porque Deus permitiu a Segunda Guerra, ou porque Ele permitiu isso, ou permitiu aquilo, mas o nosso Deus permite coisas. Por exemplo, eu não entendo porque que Ele permitiu um anjo cair do céu, eu não entendo porque Ele permitiu o mundo estar como... Não entendo, não tenho resposta, mas a Bíblia diz, os caminhos dele são inescrutáveis. A segunda coisa que o verso diz é que os seus juízos... Sabe o que é o juízo de Deus? É o bater do martelo, é os veredictos que Ele dá na corte celestial, é aquilo que o juiz determina, são insondáveis, em outras palavras, impossível de sondar, impossível de conhecer e de discernir por que Ele deu aquele veredicto. Então, porque os seus caminhos são inescrutáveis e os seus juízos são insondáveis, Deus age na terra de duas formas. Alguém diz comigo, Deus age na terra de duas formas. Vou te explicar uma das formas que Ele age. A primeira é, Deus interfere nas coisas. Escuta, olhe para mim, nós somos a igreja de Jesus. Todos os testemunhos que já foram dados aqui, todos, desde o primeiro culto, qualquer igreja que você foi, ninguém deu um testemunho fora do que eu vou falar agora. Todos os testemunhos que são dados na frente são da interferência de Deus, são de Deus interromper uma situação, são de Deus entrou na vida humana e mudou as coisas, Ele interferiu, Ele não deixou as coisas irem como estavam indo, Ele entrou e virou a mesa, e a igreja gosta de dar testemunho sobre isso, a igreja gosta de falar do que Deus fez, porque o que Deus faz é, Ele abre rios no deserto, Ele abre fontes no meio dos vales, Deus faz essas coisas incríveis, onde Ele vira a mesa, onde Ele vira a situação. Nós amamos esse Deus, e nós gostamos de testemunhar sobre Ele, como se essa fosse a única forma dEle agir na terra. Porém, essa não é a única forma de Deus agir na terra como soberano. Às vezes Deus escolhe não agir, às vezes Deus escolhe não interferir. Está com câncer, está todo mundo orando, mas eu vou levar. A criança está com câncer, como é que Deus pode levar uma criança? Ele vai levar. Ou aquela promoção que eu lutei a vida inteira, eu jejuei, eu orei, eu recebi uma palavra de promoção, e Deus não vai dar. Porque Deus escolhe agir de duas maneiras. Uma é, Ele escolhe interferir, Ele escolhe dizer não para o inimigo, Ele escolhe colocar a mão dEle entre nós e o inimigo, dizer não vai acontecer, não vou deixar. Outra hora Ele diz, vou deixar acontecer, porque eu sou soberano, eu não ajo de uma forma só, seus caminhos são inescrutáveis, seus juízos são insondáveis. Alguém, mesmo sem engolir bem essa mensagem, você está precisando de um pouquinho de água aí, de óleo do Espírito, para poder engolir essa mensagem, levanta a mãozinha comigo, um minutinho por favor. Eu sei que está duro, mas nós vamos dizer aleluia, nós vamos dizer glória, nós vamos declarar que Ele é grande, nós vamos dizer que Ele é corajoso, amém? Alguém comigo diz, me ajuda a entender Tua glória, me ajuda a entender a Tua capacidade, me ajuda a entender que Tu ages uma vez, que Tu não ages de outra vez, que Tu não é obrigado a interferir toda. Come on, alguém fala com Ele, Tu não és obrigado a me responder todas as vezes, Tu não tens a obrigação de interferir. Come on, alguém reconhece que Ele é rei, soberano. Veja a situação de Jesus. Quando avisaram Jesus que Lázaro estava doente, presta atenção, eles já avisaram ele, porque sabia que ele estava perto o suficiente para chegar lá antes do homem morrer. Eles avisaram ele com tempo, eles sabiam que ele podia chegar, e ele também sabia que ele podia chegar. Agora, como é que alguém sabe que algo vai acontecer, ele pode vir e decide não vir? Alguém fala assim, não veio porque não quis. E essa era a birra de Maria e Marta com Jesus. Sabia que o Senhor podia, mas explica para mim, como é que eu mando te avisar. Com quem você pensa que está falando? Que você manda avisar e ele corre só porque você avisou? Crente, quem está entendendo o que Deus está falando nessa manhã?
Maria e Marta, se você tivesse aqui. Essas palavras não eram só, essas palavras significavam mais, significavam assim: nós te avisamos a tempo, nós sabemos onde você estava, nós sabemos que você podia muito bem ter chegado aqui, ainda fiquei sabendo que você fez um monte de milagre lá 2 dias a mais, e quer saber, já tem 4 dias que ele morreu, então o seu atraso é de 6 dias, porque a gente tem 4 dias que ele morreu, e o senhor não está aqui, e o senhor podia ter chegado antes. Não é para a morte, mas passa por ela. Eu queria me concentrar um minutinho no versículo 5 de João. Vou pedir a gentileza de você abrir a Bíblia, se você fechou ela, porque uma das partes importantes dessa mensagem é o versículo 5. No versículo 4 está dizendo que essa mensagem, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o versículo 5 tem uma informação muito importante. João capítulo 11, verso 5. Quais são as palavras que estão escritas no versículo 5? Nós vamos ter que falar sobre isso. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Uma das coisas que o Espírito Santo não deixou de fora desse texto, pastor Renato, foi esse versículo. Um dos versículos mais importantes da história de Lázaro é o versículo 5. Ah é? Eu deixei morrer? E onde está o meu amor? Meu amor acabou porque eu deixei morrer? Como que você acha que é o meu amor? Aqui que vai melhorar a nossa teologia? Porque para nós, o amor de Deus é não permitir que nada nos aconteça. E a gente vai ter que mudar um pouco a nossa teologia. Porque o texto que falou não é para a morte e permitiu morrer, o mesmo texto está dizendo, ora, Jesus amava. Como o Espírito Santo é fiel, de não deixar de fora essas palavras tão importantes. Jesus amava. Jesus amava. Quem pode explicar o amor que permite o pior? Quem pode explicar o amor que permite a oração não ser respondida? Quem pode explicar? Ou talvez a gente não possa explicar, mas podemos aprender um pouquinho dele nessa manhã. Sabe por quê? Jesus nos ama quando Ele nos diz não, como resposta. Uma das coisas que o diabo está mais pronto para falar conosco é quando Deus nos diz não. E a primeira coisa que ele vem falar na nossa cabeça é: se ele amasse você, você não estaria nessa situação. Não vou perguntar para levantar a mão quem já ouviu isso. Eu vou te contar a história de uma daquelas namoradas abençoadas que eu tive, que o Senhor não permitiu eu casar com ela. Mas ela era crente. Eu só namorei com crente. Mas o sonho dela era ser aeromoça lá no Brasil. E ela fez um concurso e ela não passou. E ela ficou muito decepcionada com Deus. E sabe o que eu vi ela falar um dia? Do nada, eu vi ela falar assim: Deus me deve uma. Eu falei assim: como assim? Do que você está falando? Ela falou: aquele concurso lá, que eu acreditava. Cuidado com o que você acredita. Porque mesmo acreditando e crendo, e Ele quer que a gente acredite, e mesmo se a gente acreditar e Ele dizer não, Ele foi digno daquela fé, Ele sempre vai ser digno da nossa fé. Mas não quer dizer que porque eu tive a expectativa, porque às vezes a gente confunde fé com expectativa nossa. Às vezes a gente pensa que a expectativa que a gente fez é uma fé que Deus nos deu. Porque é o seguinte, quando Deus nos dá uma fé por algo, Ele vai realizar aquilo. Mas às vezes, nós criamos a fé no nosso coração. Então você precisa entender, quando é Deus que te dá uma fé, porque Ele está dizendo, eu vou fazer isso, por isso que eu estou te dando a fé. Ou quando é você que quer tanto aquilo, que você imagina, idealiza Deus te dando aquilo, porque você está confundindo a sua expectativa com uma fé.
Então essa mensagem hoje, ela vem cuidar da nossa fé. Porque vamos dizer que, mesmo que Deus nos dê uma fé para algo, e depois Ele não faça aquilo acontecer, Ele ainda foi digno da nossa fé. O que Deus não é digno, Ele não é digno da gente desconfiar dEle nunca. Então, eu queria dizer que Jesus amava a Maria e a Lázaro e a sua irmã Marta. Então, eu queria levar você para Romanos 8, 38 e 39. Você sabe esse versículo, porque você já ouviu ele várias vezes. Romanos 8, 38 e 39. Eu quero perguntar para você a seguinte pergunta antes de ler esse versículo: onde o amor de Deus pode nos levar? Antes de ler o texto, eu queria dizer que o texto termina assim: nada nos separará do amor de Cristo. Espera aí, mas o que é que entra nesse cenário de nada nos separará? Tem uma lista longa aqui. Romanos 8, 38, escuta. Alguém diz comigo: crente tem que ler a Bíblia. Lê muitas vezes. E lê devagar. Porque as pessoas leem às vezes e passam por cima e cantam as coisas, mas não entendem o que está falando. Porque o que diz sobre o amor de Cristo aqui? Porque estou certo de que nem a morte. Espera aí. Já começou com o pior. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E se você tem medo do diabo, ele está aqui, ó. Nem os principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades. Ele está falando da capacidade do amor de Cristo. Onde o amor de Cristo pode nos levar? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga comigo: nem a morte. Come on, church. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus. Então fala assim: Deus me ama, porque Ele me ama, e porque Ele me ama, e Ele sempre vai me amar, não importa o que aconteça. Come on, church. Não importa o que aconteça, Deus sempre. Come on, church. Alguém celebra o amor de Deus comigo nessa manhã? Porque o que é o amor de Deus? O amor de Deus não é impedir que certas coisas aconteçam. O amor de Deus, ele significa o valor que nós sempre vamos ter para Ele, não importa o que nos aconteça. Esse é o amor de Deus. Porque quando você ama alguém, quanto mais você ama, mais você se importa com aquela pessoa e mais você sofre por ela. É verdade ou não é? Se Deus ama a gente, Ele sofre conosco. Alguém já viu o sofrimento de Deus na Bíblia? Alguém sabia que Deus sofre? Ô pastor, está enrolando a minha cabeça. Sim, é verdade, vou enrolar e desenrolar daqui a pouco. Tem gente aqui que não sabe que Deus sofre, que acha que só nós sofremos. Eu te pergunto, como é que Deus ama a gente, vê a gente sofrendo e não sofre com a gente? Alguém diz comigo: Deus sofre comigo. Só para te provar que isso é Bíblia, está em Isaías. Enquanto eu acho aqui o capítulo, você vai abrindo o livro aí. Vou mostrar para você que Deus sofre com a gente. 63, versículo 9. O amor de Deus faz Deus sofrer com a gente quando Ele diz não para a gente. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado. Explica isso para mim. Se você não puder explicar, pelo menos risca isso aí na sua Bíblia. Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, Ele os remiu
e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Quem estava nos campos de concentração da Europa com os judeus enquanto eles estavam sendo mortos? Deus. Alguém diz comigo assim: Deus está nos poços mais escuros da experiência humana. Sabe o que Deus quer mostrar? Um Deus corajoso. Deus não fica do lado de cá do rio com medo de atravessar o rio e assegurando aquelas pessoas: não se preocupe, nós não vamos ter que atravessar esse rio. Não se preocupe, eu nunca vou deixar vocês terem que atravessar o rio. A minha promessa na vida de vocês é que eu nunca vou deixar, nem um fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Deus não é o Deus do lado de cá do rio. Eu encontro Deus é do outro lado do rio. Eu encontro Deus é do lado de cá. Quem crê em mim o suficiente? Quem crê em mim o suficiente para atravessar esse rio? Quem crê em mim o suficiente para pegar na minha mão e sabe que eu sou o Deus? Socorro bem presente na angústia, no meio do rio. Socorro bem presente na angústia, no meio da morte, no meio da dor, no meio da aflição, no meio da perda. Quando o inimigo prevalece temporariamente, eu estou com você e levo você. Come on, church! Estou pregando de um Deus maior nessa manhã. Estou pregando de um Deus melhor. Estou pregando de como Ele realmente é, não como nós imaginamos que Ele fosse. Agora eu quero explicar um versículo. Eu quero explicar um versículo que muita gente já leu e não entendeu. Fala assim: li e não entendi. Vou te provar que você leu e não entendeu. É o Salmo 116, o versículo 15. Vou esperar você abrir para você. Você vai dizer: realmente, pastor, eu li isso aqui e não entendi até hoje. Salmo 116 e o verso 15. Eu vou pedir para levantar a mão quem já leu esse versículo e nunca entendeu. Acho que o resto todo mundo entendeu, que eu e a Jaque. Tem uns 4 que nunca entenderam. Como é que a Bíblia está dizendo? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Alguém fala assim: explica isso para mim. Que bom que você pediu, eu vou te explicar. Sabe o que Deus está dizendo? Custa para mim, custa caro para mim, quando eu tenho que tirar um de vocês daí, mesmo quando é para trazer para a minha presença. Custa tanto para mim. Eu sei a dor que eu vou causar. Eu sei a perda que é para vocês. Eu conheço mais a dor da perda humana do que vocês possam imaginar. Então não fique pensando que é só você que está sofrendo quando eu tiro alguém, porque preciosa é para mim. Custa caro para mim tirar um. Come on, church. Quem está conhecendo a Deus melhor nessa manhã? Eu queria aproveitar para derrubar um princípio que não funciona na nossa relação com Deus, que é a lógica humana. Hoje estão caindo vários paradigmas, um deles é a lógica humana. Eu só queria dar dois exemplos, um deles é esse que eu estou pregando, que é Lázaro, tá? Lázaro, e vamos voltar para o livro de João, porque no capítulo 11, é onde a gente está, eu queria que você corresse comigo rapidinho no versículo 35 de 11, João 11, 35. Porque ali está o menor versículo da Bíblia. E o menor versículo da Bíblia está mostrando como Jesus se identifica com o nosso sofrimento. São 2 palavras só. Jesus chorou. Porém, olhe para o versículo 36. Disseram então os judeus. O que eles disseram? Veja quanto o amava. Escute. Jesus amava, não
Não é uma questão de que Ele não nos ama. Ele permitir certas coisas. Nunca fale que Deus não te ama. Nunca acredite que Deus não te ama. Nunca dê esse cartão para o maligno, porque ele sempre vai vir com essa história. Porque, na verdade, Jesus nos ama e sofre conosco. Ele chorou com a morte de Lázaro. Outro exemplo que eu queria dar, que não faz sentido, se você voltar 2 páginas na Bíblia, o capítulo 9 de João. Uma página. O capítulo 9 de João está atrás do capítulo 11. E você vai encontrar aí a cura dos cegos de nascença. O rapaz nasceu cego, ok? E no versículo 3 do capítulo 9 está escrito assim, porque perguntaram para Jesus no versículo 2, quem pecou, foi ele ou seus pais? Olha para mim, a gente tem esse negócio de arrumar uma razão lógica para o que está acontecendo. Alguém diz comigo assim, para mim não, fala para a pessoa que está do lado, olha para ela e fala assim, para com isso. Fala de novo, fala para o outro lado. Para com isso, irmão. Para de tentar arranjar uma razão lógica para o que está acontecendo. Porque chega de crente tentar interpretar o que Deus está fazendo, quando os caminhos dele são inescrutáveis e os seus juízos são insondáveis. Come on, church! Quantas vezes eu e você chegamos para Deus e falamos assim, eu não estou entendendo. E Deus, mas eu sei que você não está entendendo. E não é para você entender. E nós vamos ter que lidar com esse negócio, sem entender. Porque os discípulos chegam para Jesus e falam assim, quem pecou? Quem pecou? Fala aqui para nós. Quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Porque a gente quer uma razão para justificar o rapaz nascer cego. A gente sempre quer uma razão para justificar. Deus usa os planos que deram errado como matéria-prima para os seus bons propósitos. Escuta, Jesus fala assim, essa enfermidade, ele nasceu cego, não foi porque ele pecou, nem porque os pais pecaram. Eu queria parar aqui, porque muito crente tem que derrubar a sua teologia agora, nesse momento. Para de ficar acusando os outros de pecado porque eles estão sofrendo. Vou falar mais uma vez, para de acusar os outros de pecado porque eles estão sofrendo. Vou falar mais uma vez, para de acusar os outros de pecado porque eles estão sofrendo, você não sabe de nada. Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus, vamos fazer uma investigação. Jesus, eu acho que foi os pais. Você acha que Jesus ia entrar nessa? Jesus falou assim, nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que as obras de Deus fossem glorificadas nele. Agora explica isso aí para mim. Como é que Jesus quer ser glorificado na vida de um homem cego? Como é que esse Deus nos ama e ele é glorificado de permitir uma criança nascer cega? O homem não entende um negócio desse, o homem odeia isso. Porque Deus está colocando por terra a lógica humana. Não funciona a lógica humana. Não tente explicar a vida dos outros, não tente achar explicação para o que está acontecendo, nem a pessoa sabe, quanto mais você. Deus tem razões que não explica para nós. Então, vai orando por mim para eu conseguir terminar. Porque eu quero falar agora do Deus grande e corajoso que nós temos. Alguém diz, eu tenho um Deus grande e corajoso. Coragem para poder chegar na casa de Lázaro a tempo e fazer questão de não ir. Precisa coragem. Porque se fosse eu e você, saía correndo. Vamos salvar Lázaro. Mas Lázaro, o irmão lá que faz o jantar para nós, os discípulos, Jesus, não, você não vai. Jesus, você não vai deixar. Jesus, você vai deixar Lázaro? Eu não acredito, você não vai deixar Lázaro. Jesus, abandona esse povo aqui. Nós vamos para a casa de Lázaro agora. Larga tudo aqui. E Jesus, eu sei que eles fazem jantar para nós, eu sei que Maria lá lava os meus pés, eu sei que é uma família de oração, eu sei que Maria gosta de sentar aos meus pés, eu sei que aquela família é especial para mim, mas eu não vou lá. Exige coragem para dizer, come on, church! Alguém diz, eu tenho um Deus corajoso. Fala assim, ele tem coragem de dizer não para mim. Eu queria perguntar aqui, Deus já disse não para alguém aqui nesse lugar? Come on, church! Se você só acredita no Deus que diz sim, você está crendo no Deus errado.
Eu estava sofrendo há um ano, porque eu queria casar com aquela moça, porque eu estava, os 4 pneus furados, sem mover do lugar, sem AAA para me ajudar. E eu orei durante um ano. Eu já era magro, mas eu emagreci mais ainda. Eu estou te falando sério. Porque quem estava comigo naquela época, a igreja onde eu estava, acompanhou aquela história durante um ano. E o ano era 1986, eu tinha 20 anos de idade. Um dia, eu não aguentei mais o sofrimento de não ter certeza o que Deus queria, se Deus ia deixar eu casar com ela, o que Deus ia fazer, que eu fui para o monte orar. Porque crente é assim, crente tem lugar de solução de problema. Crente sabe onde resolve o problema. E eu fui para o monte orar, lá no Brasil. Era uma sexta-feira, eu não fui para a escola, não fui trabalhar, eu fui para o monte orar. Quando foi no domingo, Deus mandou uma palavra para mim. E a palavra de Deus foi assim: tu me pedes sim, eu te digo não. That's it. Fala comigo, Deus, eu tenho um Deus corajoso, que tem coragem de dizer não para mim. Olha para mim. Eu era músico da casa de Deus, nunca me desviei da casa de Deus, servia a Deus desde a minha infância, estava ali no jejum, na oração e na Bíblia, e Deus disse não para mim. Porque tem crente que vira para Deus assim: para mim, você vai dizer não para mim? Como se, sabe como se? Você vai dizer não para mim? E Deus assim: quem você pensa que você é? Que eu não posso dizer não para você. Come on, church, alguém adora Deus um minutinho e fala: tu és corajoso. Tu tem coragem, Senhor, tu tem coragem. Porque nós, esse bando de pais de hoje, só diz sim, só diz sim, só diz sim. E os pastores têm que dizer sim, porque na hora que o pastor diz não, eles ficam com raiva também, porque eles não estão acostumados com o não. Porém, Deus continua falando não para o seu... Come on, church! Deus continua falando não para o seu povo. Alguém abre as duas mãos um minutinho, por favor. Feche os olhos, por favor. Alguém faz a seguinte oração comigo assim: Senhor, obrigado por todas as vezes que tu disseste sim para mim, porque é a maioria delas. Mas eu quero te agradecer pelas poucas vezes que tu disseste não para mim e que tu ainda vai dizer não para mim. Agora adora a Deus suas palavras um minutinho, por favor. Adora a Deus antes de eu continuar. Alguém fala para ele: tu és corajoso, eu te amo do jeito que tu és, eu te amo, eu creio em ti com o sim, eu creio em ti com o não. Come on, church. Aleluia. Alguém está aprendendo algo sobre Deus nessa manhã? Então continua orando para eu terminar, continua orando. Estou tentando terminar. Deus tem vários atributos, são qualidades dele, as qualidades de Deus. Tá? Eu vou falar só sobre duas. Repete comigo, duas qualidades. Se você nunca estudou os atributos de Deus, é uma doutrina da igreja. Santidade, a eternidade, a infinitude, a glória, a paciência, a justiça, tudo isso são atributos de Deus. Eu quero falar de dois só: onipotência e soberania. Repete comigo assim: onipotência é o que ele pode fazer. Soberania é o que ele quer fazer. Quem entendeu? Eu gosto de teologia simples. Teologia simples. Onipotência é o que ele pode fazer. Soberania é o que ele quer fazer. Só que a igreja tem dezenas de músicas, porque a igreja evangélica, ela é apaixonada pela onipotência de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e o crente ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, e o crente: esse é o meu Deus, esse é o meu Deus.
E o Deus que fecha a porta e não deixa você passar. E o Deus que põe uma corrente e não deixa você andar. E o Deus que põe os espinhos no caminho para você pisar. Ei, Deus é onipotente. Ele pode fazer, mas Ele é soberano. Ele faz se Ele quiser. Nós precisamos ver os dois lados do Senhor. Você não vê muita gente cantando sobre... Tem algumas músicas, graças a Deus, que ultimamente surgiu algumas músicas. Por exemplo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Mas alguns anos atrás, nem esse tipo de música tinha. Era só... Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ele manda profeta, faz o nada entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele tocar, faz o inferno explodir. Crente já explodiu até o inferno. Eles são empolgados com a soberania de Deus. Essa foi boa, não foi, irmã? Essa foi boa. Também gostei, irmã, também gostei. Esse é o nosso Deus, meu irmão. E a igreja criou uma fé num Deus que só abre porta. A igreja criou uma fé num Deus que só abre caminho. E na hora que Deus fecha o caminho, a igreja não tem mais fé, se desvia, não adora mais. Come on, church! Alguém levanta a mão e fala: Tu és Deus, e eu vou te adorar em qualquer situação. Se tu responder, se tu não responder, Tu és Deus e eu vou te adorar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Come on, church, eu estou terminando. Estou conseguindo terminar? Não sei. Eu queria mostrar a coragem de Jesus no versículo 7 de João 11, quando Jesus diz assim: disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Aí os discípulos respondem no versículo 8, João 11, 8: Mestre, ainda agora os judeus estavam tentando te apedrejar e você está voltando para lá? Alguém diz comigo: Jesus é corajoso. Estavam querendo apedrejar Jesus na Judeia, Ele fugiu de lá. Agora Ele está querendo voltar para a Judeia. Nem os discípulos querem voltar. Os discípulos: Senhor, os caras queriam matar a gente lá agora, você está querendo levar a gente para lá de novo? O Senhor não foge de situações. Agora eu vou te falar uma das situações mais corajosas que o Senhor enfrentou, e você vai entender comigo. Sabe por quê? A coragem de voltar na casa de Lázaro depois de ter deixado ele morrer. Fala de coragem. Ô irmão, os crentes lá estavam tudo com raiva do Senhor. E não era só ele não, os judeus estavam pior ainda. Sabe o que os judeus falaram no versículo lá? Não podia ele, que amava tanto, ressuscitou, salvou, curou tantas pessoas, não podia ele ter curado esse? Ei, os crentes lá estavam mal e os descrentes estavam pior ainda. E Jesus: eu vou lá. Você teria coragem de ir num negócio desse? O cara morreu porque você atrasou, tem 6 dias de atraso, e agora você chega lá assim, na cara de pau. Jesus chegou, e ele já sabia o que ele ia enfrentar. Primeiro que ele ia enfrentar era os crentes. Por quê? Você, Deus enfrenta você. Quando você: Senhor, por quê? Se você estivesse aqui, Deus: eu já sabia que ia enfrentar você, mas eu estou aqui porque eu tenho coragem de enfrentar a sua falta de entendimento, eu tenho coragem de enfrentar a sua cabeça pequena. Vou te falar, você vai receber Lázaro na ressurreição. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas eu queria saber de hoje. E Jesus: se você crer, verá a glória de Deus. E aquele papo todo era uma luta, porque ele não foge do problema. Deus sabe que você ficou beiçudo com ele. Deus sabe que você pensou em abandonar. Você não falou para ninguém na igreja, mas só Deus sabe os pensamentos que passou na sua cabeça. Deus sabe o que você pensou, e Ele vai lá e enfrenta aquilo tudo com você. Fala de um Deus de coragem, um Deus que não tem medo de enfrentar até a nossa falta de entendimento. Então, eu quero terminar contando uma história, porque realmente minha mensagem hoje foi grande. Quem já ouviu aquela música: sou feliz com Jesus, sou feliz?
Tem muita gente aqui que não conhece assim. Ele foi escrito em 1873. Então essas coisas boas e muito antigas, o povo novo não conhece. Porque a música diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quem sabe a história desse hino, levanta a mão. Ah, então quase todo mundo já sabe, mas eu vou contar em aí. O nome do homem que escreveu a letra dessa música chama Horácio Stafford. A primeira coisa ruim que aconteceu com ele era um homem de negócio em Chicago. No incêndio que deu em Chicago em 1871, não sei se você sabe que Chicago, quase metade da cidade foi incendiada, ele perdeu todos os business dele. Ele perdeu tudo que ele tinha, as companhias dele, ele teve uma quebra financeira total, em 1871. Ele era casado, um homem crente, um advogado presbiteriano. Ele tinha 4 filhas. 2 anos depois, elas fizeram uma viagem para a Inglaterra. E o navio que elas estavam viajando chocou-se com um outro navio no meio do Oceano Atlântico. E as 4 morreram afogadas. Apenas a mulher se salvou. Naquela época já tinha telegrama. Sabe o que é telegrama, né? Só 2 palavrinhas. E as palavras que ele leu no telegrama foi: salva sozinha. 2 anos depois de perder tudo que ele tinha. Aquele irmão, ele pegou um navio e foi até o local onde houve o naufrágio. E a história diz que, olhando as águas onde suas filhas foram afogadas, ele escreveu a letra dessa música. Eu estou falando de alguém que confia em Deus do outro lado do rio. Eu estou falando de alguém que não ficou questionando Deus: por quê? Como pode? Eu te sirvo, eu sou teu servo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro a minha folhinha de oração, eu mando para o pastor, eu não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo, e você permite isso acontecer comigo. Ele não fez isso. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus. O mundo tem cantado essa música por mais de 100 anos, porque ela veio de um homem que sabia quem Deus era. Eu quero terminar essa mensagem com as seguintes palavras: Deus é o Deus daquilo que faz sentido em nossa vida, mas Deus também é o Deus daquilo que não faz sentido nessa vida. Queria só dizer que algumas coisas vão ser explicadas enquanto nós estamos aqui, mas algumas coisas não vão ser explicadas aqui. Quando as gêmeas cantaram, não haverá mais noite ali, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O único lugar onde Deus vai explicar as coisas, sabe por quê? A lágrima que você quer que enxugue é a explicação. Você só quer que Deus te explique as coisas. E essa explicação de muitas coisas só vai vir quando nós chegarmos lá. Então, eu e você somos chamados a confiar em Deus enquanto estamos aqui. Nunca duvide do amor de Deus. E, para finalizar, melhore as suas orações. Comece a dizer o seguinte: se o Senhor quiser, faça isso. Mas se o Senhor não quiser, eu aceito a sua vontade. Quem quer vir para esse altar e começar a falar com Deus que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele merece a nossa adoração.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que queres. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus vier, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sem dizer: Louvado seja o Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Mas ergue as duas mãos um minutinho ao Senhor, em gratidão a Ele. Alguém fala para Ele: eu confiarei em Ti, em todo o tempo. Come on, fala para Ele. Se Tu me disseres sim, eu confiarei. Se Tu me disseres não, eu Te honrarei com a minha fé. Come on, church. Alguém declara para Ele: me perdoa todas as vezes que eu duvidei do Teu amor. Me perdoa todas as vezes que eu fiz biquinho, que eu quis fazer pirraça. Me perdoa todas as vezes que eu achei que Tu tinha obrigação de me dizer ou de me responder. O Deus aqui não sou eu, o Deus aqui és Tu. Não é Tu que me serve, é eu que Te sirvo. Come on, church. Hoje nós estamos reorientando a nossa fé. Alguém fala para Deus assim: me dá orações novas. Yes, yes, yes. Do tipo a que Jesus fez: Pai, se puderes, livra-me desse cálice, mas se não puderes, seja feita a Tua vontade. Que baixou boca baspissa, baixou boca babacê, bassamahai. Alguém fala para Deus: eu confio no Teu amor. Gente, fica no altar um minutinho aí, porque Deus está fazendo uma obra aqui nesse lugar. Deus está fazendo uma obra aqui nesse lugar. Me conhece, sabe tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, Teu amor é bem maior
tudo que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu céu. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, correr em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Alguém fala para o Senhor assim nessa manhã, nesse lugar: oh, louvado seja, louvado seja, louvado seja, louvado seja. Deus está operando nessa manhã, nesse lugar. Deus está consolando os nossos corações. Deus está respondendo orações aqui nesse lugar. Eu quero declarar que há um Deus de livramento em nosso meio. Em 90 e tanto % das vezes Ele vai nos livrar. Eu quero declarar mais uma vez que o Deus de livramento vai continuar nos livrando 90 e tanto. Ele vai continuar nos livrando a maioria das vezes. Come on, church. A maior parte do tempo Ele vai dizer não para o inimigo. A maior parte do tempo Ele vai dizer sim para nós. A maior parte do tempo Ele vai defender. Mas algumas vezes Ele vai dizer não, dessa vez eu quero dizer não. Dessa vez eu quero ir por outro caminho. Dessa vez eu quero atravessar o rio com você. Alguém fala com Deus: eu vou atravessar o rio contigo. Come on, church, fica aí diante do Senhor. Fica aí diante do Senhor. Fica aí diante dele um minutinho. Hoje é um dia de falar da nossa fé. Hoje é um dia de Berebebe sobocabapapa corobobobo shibe xarababarra. Sebesabacabapá corobobobo shibe xarababarobo carabarabarra. Come on, church, come on, church, come on. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Come on, church, em nome do Senhor Jesus. Beijoboque bebe sobocababá sebesa passoroboque besabasabarabarra. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não
já perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás romper de novo. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, meu Deus, porque a maioria das vezes tu vais me livrar. Obrigado, meu Deus, que tu vais me salvar. Obrigado, meu Deus, que tu continua curando a enfermidade e tu vais continuar fazendo os milagres. Obrigado, Senhor. Mas seja louvado, meu Deus, quando tu não curares alguém. Seja louvado, meu Deus, quando não responderes alguém. Seja louvado, meu Deus, quando tu atravessares o rio segurando pela mão, tu atravessares o rio na escuridão. Na escuridão há uma presença comigo, há uma presença comigo, há uma presença, há uma presença, há uma presença. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós vamos só dar as mãos onde nós estamos. Nós vamos orar uns pelos outros agora. Nós vamos pedir a Deus, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela. Come on, church, alguém ora e fala, fortalece a fé, Senhor, fortalece a fé. Fortalece a fé, fortalece a fé, fortalece a fé. Fortalece a fé, fortalece a fé, fortalece a fé. Fortalece a fé, Senhor. Fortalece a fé, fortalece a fé. Fortalece a fé. Fortalece a fé. Yes. Fortalece a fé. Thank you, Jesus. Obrigada, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, graças te damos. Graças te damos, amado. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se não abrir. Ele é Deus.
se fecha, continua sendo Deus. Oh, aleluia. Tu és digno, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por renovar nossa festa amanhã, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu amado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Escute algo que eu gostaria de falar com você essa manhã. Até os nãos de Deus são bênçãos para nós. Porque Deus disse não para a vontade dele, eu estou aqui. É verdade, quantas coisas que eu gostaria e que o Senhor disse não para mim, sabe por quê? Porque o plano dele é muito maior, é muito melhor. É igual uma criança, às vezes um filho seu pede uma moto, você em sã consciência, você não vai fazer aquilo porque você sabe que aquilo vai causar um dano para o seu filho. Os nãos de Deus é vitória para nós. Os nãos de Deus é bênção para nós. Porque ele, como diz a palavra dele, os meus planos são muito maiores. E você precisa confiar que o plano do Senhor para você é muito maior e muito melhor. Se Ele dizer não para você, é porque Ele tem algo melhor para fazer. Porque Deus nunca vai nos fazer algo para nos dar dano. Ele sempre tem o melhor para mim, como Pai. Ele diz na palavra, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas, quanto mais eu. O Pai Celestial nos dará a presença, o Espírito. Então nós precisamos ter fé no Senhor. Independente do que tiver no nosso caminho, o Senhor é conosco. E Ele sempre vai nos ajudar a atravessar para o outro lado. E nós vamos adorar o Senhor essa manhã. Amém? Posso fechar? Então estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, queremos dar a Ti toda a honra. Queremos dar a Ti toda a glória. Obrigado pelos sims, pelos nãos. E obrigado, Senhor, pelos esperas. Senhor, porque tem vezes que o Senhor não diz sim, não diz não, mas o Senhor diz espera. Senhor, obrigado, Senhor, pelo tempo do Senhor que é perfeito em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso. Porque o Senhor faz tudo perfeito no seu tempo. Pai, assim nós abençoamos o teu povo, para que eles creiam em Ti, para que eles confiem em Ti, Senhor. Seja qual for a Tua resposta nas situações, nós cremos que o Senhor sempre fará o melhor. Eu abençoo o teu povo neste domingo, eu abençoo a tua igreja com uma semana abençoada, guardada, protegida, livre de todo mal, coberto com o teu sangue. Eu abençoo a saúde do teu povo, restaura a irmã Simone depois daquela cirurgia, restaura os que estão enfermos. Pai, eu abençoo os que estão viajando, os que estão no Brasil, os que estão em retorno, que estão de férias. Cobre o teu povo com teu sangue, guarda eles dos males deste mundo, Pai amado, e assim eu abençoo a tua igreja em